Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar como a gente fez essa parede aqui atrás de cimento queimado por menos de R$ 30. Sim, por menos de R$ 30. E a gente gastou uma tarde de trabalho em duas pessoas, tá? Mas a maior parte do tempo, na verdade, é só esperando a massa acrílica secar. O tempo de aplicação é super rápido, entre 15 a 20 minutos, indo com calma, sem fazer muito rápido. E essa parede tem 3 metros por 2,80, tá? Então a gente fez mais ou menos 9 metros quadrados. E é isso aí. Eu gravei os vídeos enquanto a gente estava fazendo. Eu vou deixar os vídeos aí com vocês. E queria dizer aqui que a gente nunca fez, então a gente vai passar uma experiência real, certo? A gente não é profissional nisso, a gente não trabalhou nisso. Qualquer coisa eu volto aqui para salientar alguns pontos, para dar alguns detalhes, beleza? Segue aí. E aí, galera, hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente. A gente vai tentar fazer um efeito de cimento queimado ali naquela parede com os materiais bem simples que eu já vou mostrar para vocês. Então fica ligado aí até o final do vídeo. Quem não se inscreveu já se inscreve no canal. Se gostar do vídeo, já deixa o aviso para soltar o like. E é isso aí, acompanha aí e vai ser muito massa. Agora que vocês viram como era a minha parede, é importante sempre tapar os furos, né? Um erro que a gente cometeu foi tapar o furo e logo em seguida querer aplicar o nosso cimento queimado, né? Eu não esperei secar, então acabou que deu alguns probleminhas. Mas eu queria dizer aqui que tem algumas formas de fazer esse efeito de cimento queimado, tá? A gente escolheu a forma de massa acrílica com corante, mas tem o método da massa corrida com corante, tem tintas prontas já, que dá para comprar, já são comercializadas, e também dá para fazer com o próprio cimento preparado para isso, né? Bom, por que a gente escolheu então a massa acrílica? Eu gosto de um efeito mais rústico, mais com alguma textura bem artesanal assim. Isso a tinta não poderia nos dar. A tinta ficaria como se fosse uma pintura mesmo. Claro, teria o efeito, mas não teria relevo, não teria uma textura assim visível. A diferença entre massa acrílica e a massa corrida é que a massa acrílica suporta mais intempéries, tanto que a massa acrílica é utilizada para áreas externas. Já a massa corrida, ela é um pouco mais barata, mas ela não pode ser usada para áreas externas. Daí tu vai se perguntar, tá, Gustavo, mas o teu era interno? Sim, justamente. A massa acrílica, ela é mais resistente. Então, eu tive maior confiança em fazer com a massa acrílica, mas nada impediria de fazer com a massa corrida, só teria que ter alguns cuidados na conservação, né? Fica aí agora com a nossa lista de materiais. Bom, mostrando os materiais aqui então. Aqui a gente tem a nossa massa acrílica. Eu peguei uma de 5 quilos, que é 3,6 litros. Eu paguei R$ 26,90. Também tem o corante xadrez preto. Paguei R$ 5,50. Outra coisa que a gente precisa bastante é água, para deixar a massa numa textura praticamente de tinta, né? Aí tem o pote onde a gente vai fazer as misturas. E na internet a gente também achou vários jeitos de aplicar. A gente achou com esponja, ou aquelas esponjas grandes, né? Mas como eu tenho essas esponjas velhas guardadas, que a gente envia para a política de retorno das empresas. Então, assim que a gente fazer um vídeo, a gente deixa o card aqui em cima. Assim como tem o método de aplicar com esponjas, também tem com desempenadeira e com espátula, certo? Então, durante o processo aqui, durante a nossa aplicação, a gente vai vendo qual a gente se adapta melhor e aí dá a nossa opinião para vocês. Bom, pessoal, vamos lá então. Como a gente escolheu o método da massa acrílica, né, a gente vai pigmentar ela. Uma dica aqui é deixar bem anotadas as quantidades da mistura quando tu achar o tom ideal. Para isso eu vou usar uma balança, mas tu pode medir em colheres, enfim, como tu quiser, pegar algum copo medidor, principalmente para água. E isso aqui dá para contar em gotas, né? Eu acho que não tem como errar muito contando em gotas, mas eu vou contar também pela balança. Isso é para quando a gente fazer uma mistura e aplicar, se a gente precisar de mais, pode ser que a gente faça de novo a mistura, mas faça um tom diferente, então vai dar para ver a diferença de tons. Por isso, vou fazer desse jeito aqui. Pronto. Agora eu acho que a gente chegou numa textura legal. Ela não tá tão pastosa e não tá tão líquida, eu acho que fica bom de aplicar com a esponja.
Vamos testar então. Primeiro eu vou anotar aqui as quantidades. A gente botou meio quilo de massa, 100 ml de água, que dá 20% da quantidade de massa, né? E a gente botou 15 gotas de corante. Bom, pessoal, para fazer essa mistura, a gente sabia mais ou menos onde a gente tinha que chegar e a gente foi botando água aos poucos, tá? Então a gente botou 500 gramas de massa acrílica, 15 gotas de corante também foi um chute, mas foi um chute bem aproximado. E a água a gente colocou 50 ml, depois mais 25 e depois mais 25. O que eu já vou adiantar para vocês? Por mais que aqui neste momento eu achei que tinha ficado bem boa, ela ficou um pouquinho rala demais, ela ficou um pouco líquida demais. Então ela acabou cobrindo menos a parede, que a gente corrigiu depois nas próximas demãos. Então não tenha medo de errar e use as primeiras demãos para experimentar qual a textura da mistura, qual a quantidade de corante, qual a quantidade de água, certo? Bora aplicar então a primeira demão? Bom, como nós fizemos a aplicação? A gente aplicou com esponja e sempre fazendo os movimentos que a gente quer que apareça. Então, se você quiser fazer algum formato diferente, agora é a hora, já começa desde a primeira demão a fazer os formatos. Nós preferimos fazer movimentos aleatórios e retos, para ficar como se fosse uma parede raspada, certo? Então, muito cuidado com os movimentos que você for fazer. Não deixe acumular muita massa acrílica em algum ponto, tenta espalhar e no final, se preferir, pode dar alguns retoques. Bom, pessoal, a gente terminou a primeira demão aqui da aplicação. A gente preferiu aplicar com esponja mesmo, acho que a gente se saiu bem aplicando com esponja. Deixa eu mostrar melhor para vocês aqui, ó. Isso aqui são furos que eu tinha tapado, mas eu não esperei secar a massa. E aí quando a gente passou a massa mais líquida, né, que é a massa com água, acabou entrando a massa para dentro dos furos e ficando um furo de novo. Então eu passei massa com corante só sem misturar com água. Passei ali, eu errei um pouco o tom, mas não faz mal. Eu acho que as próximas demãos vão tapar isso aí. E vou dar uma visão geral agora de como ficou. A gente resolveu esperar 1 hora, tá? Daqui a pouco então a gente já vai fazer a próxima demão. E 1 hora ela já está praticamente seca, tá? Quem quiser pode esperar um pouquinho mais, mas não tem muita necessidade. Esperando 1 hora já está show de bola e já pode seguir com a próxima demão. Agora eu vou pegar essa quantidade que eu já tenho aqui e eu vou fazer só mais metade da quantidade que a gente fez antes. Então é 250 gramas. A gente tinha posto 15 gotas para meio quilo e agora que é para metade de meio quilo, vou botar 7 gotas. E a gente tinha posto 100 ml de água, agora eu vou botar 50. Bom, olha só, ficou praticamente a mesma cor que tinha ficado antes. Então bora lá, vamos aplicar a segunda demão aqui na parede. Bom, na segunda demão a gente continuou com a mesma proporção dos materiais e a gente descobriu um erro. A gente estava trabalhando com a esponja muito seca, então sempre trabalha com ela encharcada de massa acrílica. Agora a gente terminou a segunda aplicação, eu dei uma melhorada ali naquelas partes onde eu tinha tapado os furos. Eu passei agora massa corrida, porque a outra massa ela demora mais para secar, a massa acrílica. Então eu pigmentei a massa corrida, passei ali, dei uma melhorada. E a gente percebeu que ficou muito rasinho, ficou muito fina a nossa primeira camada. E a gente está tentando agora incorporar mais e preencher mais a parede, né? Para não ficar tão vazia, tão branco ainda. E agora a próxima demão, que é a terceira demão, a gente vai fazer a massa um pouquinho mais grossa. Então a gente vai botar menos água e também vai botar um pouquinho mais de corante, para ver se dá uma preenchida melhor. Dá uma olhada aí como é que ficou a parede. Bom, galera, como eu comentei ali, a gente vai fazer agora a massa um pouquinho mais grossa e mais forte. Vou fazer 500 gramas. Agora eu vou botar 20. E a gente tinha posto 100 ml de água, né? Agora eu vou botar 70. Ó, ficou um pouquinho mais escuro que a primeira e a segunda demão. E vamos aplicar ali agora para ver como é que vai ficar isso aí. Então a gente começou a aplicar a terceira demão
com uma mistura um pouco mais grossa, ela começou a preencher mais, mas como vocês podem perceber, mesmo assim ficou com alguns espacinhos em branco. Então o que a gente fez? A gente repetiu essa mesma mistura, esperou secar a terceira demão e já aplicou a quarta demão. Agora sim, na quarta demão dá para ver que a gente está preenchendo 100% da parede. Então ficou do jeito que a gente queria. Claro que a cor enfraquece um pouco, ela clareia um pouco assim que seca, mas como a gente fez uma tonalidade um pouco mais forte, o resultado ficou bem legal. Como vocês podem ver, ficou um resultado bem legal. Ficou uma textura bem homogênea e os movimentos ficaram bem como a gente queria mesmo. Um ponto que faltou abordar é a preparação para poder aplicar essa massa acrílica pigmentada. Eu apliquei diretamente em cima de uma pintura de tinta acrílica. Eu não precisei lixar nem nada, então pode aplicar direto. Um ponto que eu falhei um pouco foi que eu não me preocupei tanto com as bordas e em delimitar o espaço com fita crepe, porque eu vou fazer um acabamento ainda, eu quero botar um roda-teto, um roda-forro e fazer uma decoração. Mas quem for fazer só a parede sem fazer nenhum outro tipo de acabamento, é legal que delimite bem a área com fita e isole para que não fique manchado, fique borrado. A notícia boa é que mesmo depois de seco a gente ainda consegue tirar algumas manchas, alguns borrões, principalmente do rodapé, do chão, ou alguma coisa que você pode ter respingado, simplesmente passando uma esponja ou um pano com água, então ela é diluível em água. Outra coisa, depois de pronto, você pode escolher deixar assim ou passar um verniz acrílico, alguma coisa para selar a parede. Se esfregar muito a mão nessa parede do jeito que está agora, sai um pozinho bem fininho, mas tem que esfregar bastante. Então eu preferi deixar assim. Eu não quero passar um verniz acrílico, mas pode passar um verniz acrílico, até dar um charme a mais, puxa um pouco mais a cor. Mas eu acabei gostando dessa textura mais rústica assim. Só tem que ter um pequeno cuidado que qualquer coisa arranha a parede, tá? Então se for uma área de circulação, uma área de sala, o ideal é que realmente sele com algum produto, algum verniz e não deixe exposta desse jeito. Bom, esse foi o nosso vídeo, espero que a nossa experiência te ajude em algo. Eu particularmente achei fácil e gostei de fazer, não tem muito o que errar, então não se preocupa, vai tentando. Se fizer e não cobrir toda a parede, faz mais uma camada, vai ajustando a proporção dos materiais na mistura. E é isso aí, gente. Quem não arrisca, não petisca. Bora aí mudar um pouco o visual de casa. E é isso aí. Se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve aí no canal. Deixa o teu like, isso ajuda bastante. Segue lá no Instagram, é @vizinhobagunceiro. Então é isso, até a próxima. A gente vai trazer muitas coisas legais ainda por aí. Fica de olho e te espero nos próximos vídeos.